Saudações, caros ouvintes. Durante as festividades de final de ano, passamos a maior parte do tempo com nossa família. Eu só espero que não seja nessa casa assombrada. A Casa Assombrada. Na estrada em direção ao norte, que leva de Manchester, na região leste de Kentucky, a Boonville, cerca de 30 quilômetros adiante, existia, no ano de 1862, uma casa de fazenda, feita de madeira, cuja qualidade era bem superior à maioria das moradias daquela região. Ela seria destruída no ano seguinte por um incêndio, provavelmente provocado por soldados desgarrados da coluna do general George W. Morgan, que batia em retirada da falha de Cumberland em direção ao rio Ohio, depois de ser vencida pelo general Kirby Smith. Quando foi destruída, a casa já estava abandonada há 4 ou 5 anos. Os campos à sua volta estavam cobertos pelo matagal. As cercas tinham sido derrubadas e mesmo as poucas casas de escravos, bem como outras construções externas, tudo estava em ruínas, fosse por descuido ou pilhagem. Isso porque tanto os negros como os brancos pobres dos arredores costumavam usar a madeira da casa e das cercas para fazer fogo, lançando mão desses recursos sem hesitar, abertamente e à luz do dia. Aliás, somente à luz do dia, pois, assim que caía a noite, nenhum ser humano, exceto forasteiros que por ali passassem, jamais se aproximava do lugar. Era conhecida como a Casa Assombrada, que ela era habitada por espíritos maléficos, visíveis, audíveis e ativos. Todos naquela região acreditavam, da mesma forma que acreditavam no que ouviam do pastor itinerante em seus sermões de domingo. A opinião do dono da casa sobre o assunto ninguém sabia. Ele e sua família tinham desaparecido certa noite sem deixar rastros. Largaram tudo para trás, os bens que estavam na casa, roupas, provisões, os cavalos nos estábulos, as vacas no campo e os escravos em suas casas. Tudo intocado. Não faltava nada, apenas um homem, uma mulher, 3 meninas, um menino e um bebê. E não era de admirar que numa fazenda onde 7 seres humanos haviam desaparecido ao mesmo tempo, ninguém ficasse sob suspeita. Certa noite, em junho de 1859, 2 cidadãos de Frankfort, o coronel J.C. McCardle, advogado, e o juiz Myron Veigh, da milícia estadual, dirigiram-se de Boonville a Manchester. Tinham negócios tão importantes que decidiram seguir viagem apesar da escuridão que caía e dos rumores de uma tempestade que se aproximava, findando por desabar justamente quando eles se aproximavam da Casa Assombrada. Eram tantos os relâmpagos que os dois conseguiram enxergar o caminho através da porteira até um alpendre, onde amarraram os cavalos, tirando-lhes os arreios. Em seguida, foram até a casa, debaixo de chuva, batendo em todas as portas sem obter resposta, atribuindo o fato ao barulho constante dos trovões. Empurraram uma das portas, que cedeu. Entraram sem cerimônia, fechando-a, e, nesse instante, viram-se mergulhados na escuridão e no silêncio. Nenhuma réstia de luz dos relâmpagos incessantes penetrava através das janelas ou das fendas. Nenhum murmúrio do tremendo rugir dos trovões alcançava o interior da casa.
Era como se tivessem ficado instantaneamente cegos e surdos. Mais tarde, McArdle contaria ter chegado a pensar que estivesse morto, atingido por um raio no momento em que cruzava a soleira da porta. O restante da aventura pode ser relatado por suas próprias palavras, que ele publicou no Advocate de Frankfurt, na edição de 6 de agosto de 1876. Assim que consegui me recuperar do torpor provocado pela transição entre o barulho e o silêncio, meu primeiro impulso foi reabrir a porta que acabara de fechar, e de cuja maçaneta, pelo que podia lembrar, eu não chegara a retirar a mão. Podia senti-la ainda sob meus dedos fechados. Minha ideia era voltar para baixo da tormenta a fim de descobrir se havia mesmo perdido a visão e a audição. Virei a maçaneta e abri a porta, e vi que ela dava para um outro aposento. Esse aposento estava tomado por uma luz tênue, esverdeada, cuja fonte não pude determinar e que tornava tudo perfeitamente visível, embora não bem delineado. Eu digo tudo, mas na verdade os únicos objetos entre as paredes de pedra nua eram corpos humanos. Eram talvez 8 ou 10. É preciso deixar claro que não os contei. Tinham diferentes idades ou tamanhos, havendo de crianças a adultos e de ambos os sexos. Todos jaziam no chão, exceto um, aparentemente uma jovem, que recostada tinha as costas coladas a um dos cantos da parede. Um bebê jazia nos braços de outra mulher, essa mais velha. Um rapazinho estava caído de bruços, atravessado sobre as pernas de um homem de barba cerrada. Um ou dois estavam quase nus, e uma das meninas trazia na mão o fragmento de uma roupa de dormir que ela rasgara na altura do peito. Os corpos apresentavam diferentes estágios de decomposição, mas todos tinham face e corpo enrugados. Alguns eram pouco mais do que esqueletos. Enquanto, de pé, eu olhava estupefato aquele espetáculo terrível, ainda segurando a porta aberta, minha atenção, por um capricho inexplicável, prendeu-se em alguns detalhes insignificantes. Talvez minha mente, com um instinto de autopreservação, buscasse alívio em coisas que lhe pudessem amenizar a tensão. Entre outros detalhes, notei que a porta que segurava era feita de pesadas chapas de ferro pregadas. Equidistantes, de alto a baixo, 3 grandes parafusos brotavam dos cantos chanfrados. Eu movia a maçaneta e eles se retraíam. Soltava e eles pulavam para fora. Era uma tranca de mola. Do lado de dentro não havia maçaneta nem qualquer protuberância. A superfície de ferro era lisa. Enquanto observava esses detalhes com um interesse e uma atenção que hoje me deixam admirado, senti que era empurrado para o lado pelo juiz Veig, do qual, ante a intensidade e as vicissitudes de minhas emoções, eu havia esquecido completamente. "Pelo amor de Deus!" gritei. "Não entre aí! Vamos sair desse lugar horrendo!" Mas ele não deu atenção às minhas súplicas e, com a coragem típica dos cavalheiros do sul, encaminhou-se até o centro da sala, ajoelhando-se ao lado de um dos corpos para examiná-lo e segurando entre as mãos, com cuidado, sua cabeça enegrecida e decomposta. Um odor estranho e desagradável veio através da porta, atingindo-me de chofre. Senti tudo rodar. Percebendo que ia cair, tentei amparar-me na quina da porta e acabei por fechá-la com um estalo metálico. Não lembro de mais nada. 6 semanas depois, recobrei a consciência em um hotel de Manchester, por onde fora levado por estranhos no dia seguinte.
durante todas aquelas semanas sofrera de uma febre nervosa, com constantes delírios. Fora encontrado, jogado na estrada, a vários quilômetros de distância da casa. Mas como consegui escapar de lá e chegar à estrada, jamais soube. Assim que me recuperei, ou assim que meus médicos me permitiram falar, perguntei pelo juiz Veig, e eles me disseram, para me acalmar, como ficaria sabendo depois, que ele estava bem e em casa. Ninguém acreditou em uma só palavra de minha história, e isso não me surpreende. E quem pode imaginar meu desespero quando, ao chegar à minha casa em Frankfurt, 2 meses depois, fiquei sabendo que nunca mais, depois daquela noite, se tinha tido qualquer notícia do juiz Veig. Foi então que me arrependi amargamente do orgulho que, nos primeiros dias de recuperação, me impedira de repetir minha história absurda, de insistir que ela era verdadeira. Tudo o que aconteceu depois, as investigações feitas na casa, sem que fosse encontrado qualquer aposento semelhante ao que eu havia descrito, as tentativas de me taxar de louco e a maneira como superei tais acusações, tudo é bem conhecido pelos leitores do Advocate. Depois de todos esses anos, continuo certo de que as escavações, que não tenho nem permissão legal, nem dinheiro para fazer, iriam desvendar o segredo do desaparecimento de meu infeliz amigo, e talvez também dos donos da casa, hoje abandonada e destruída. Ainda não perdi completamente as esperanças de vir a realizar tal busca, e sinto imensamente que ela venha sendo protelada pela hostilidade injusta e pela incredulidade ignorante de familiares e amigos do juiz Veig. O coronel McArdle morreu em Frankfurt no dia 13 de dezembro do ano de 1879.